CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E nota 10. O colégio que eu quero. Em dezembro é comemorado o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. E neste ano, os números relativos à doença preocupam. O quantitativo de diagnósticos de novos casos de HIV/AIDS em Mato Grosso do Sul caiu 38% em 2020, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2019, foram 1.384 testes positivos para o vírus. Já em 2020, entre o dia 1º de janeiro e 27 de novembro, o número observado foi de 858, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a infectologista credenciada no sistema Apvida, a doutora Silvia Fonseca. Doutora, bom dia e obrigada por atender a CBN. Bom dia, Ingrid, bom dia para todos os nossos ouvintes. Doutora, a gente gostaria de começar falando sobre qual é a consequência da queda do número de diagnósticos na saúde pública. A gente sempre fica muito preocupada, né, Ingrid, porque é melhor saber, né, sempre é melhor saber. Em relação a doenças, infecções sexualmente transmissíveis, quanto antes a gente fizer o diagnóstico, quanto antes a gente consegue tratar aqueles infectados, e isso não é só em relação ao HIV, mas a todas as infecções sexualmente transmissíveis, que normalmente elas andam juntas, né? Então, quanto antes a gente fizer o diagnóstico, quanto antes a gente consegue tratar algumas infecções sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, a sífilis, tem um tratamento que é muito eficaz, muito bom, e a pessoa fica livre daquela infecção. E algumas a pessoa vai viver com aquela infecção, que é o caso do HIV, mas ela pode viver muito saudável se ela seguir corretamente as instruções médicas para isso. E eu me preocupo mais ainda, sabe, Ingrid, com as gestantes, porque as gestantes, elas têm a saúde delas para tomar conta e mais a do bebezinho. E essas infecções, o HIV dentre elas são transmissíveis pela gestação, pelo parto e pela amamentação, algumas delas. Então, é muito importante as pessoas terem esse entendimento que a vida não é só delas, né? Então, mesmo um homem com uma infecção sexualmente transmissível que não está fazendo nem o diagnóstico nem o tratamento, pode infectar uma mulher que pode infectar o seu nenenzinho. Isso não é justo, né, Ingrid? A gente tem um sistema de saúde pública que funciona para essas infecções sexualmente transmissíveis. Temos o maior programa de tratamento público do HIV, nós temos testagem, nós temos tratamento, os tratamentos são muito bons, eles são fornecidos gratuitamente, então não tem por que não ir atrás, né, Ingrid? Exatamente, doutora. E cerca de 70% dos novos casos aqui em Mato Grosso do Sul são em homens, e na maioria deles em homens jovens. Podemos afirmar que esse grupo, ele é mais vulnerável à infecção? Não é que ele é mais vulnerável, né, Ingrid, mas quem já tem mais idade e viu o surgimento do HIV ficou, assim, bastante impressionado. De repente, a gente via, né, eu sou desse tempo, né, do tempo que eu já era médica, quando essa infecção foi descoberta, então a gente viu ídolos do rock, ídolos do cinema, definharem e morrerem de maneira bem dramática, bem rapidamente aos nossos olhos. Então ficou muito claro, todo mundo começou a ter essa imagem. Na verdade, a gente não via nem o HIV, a gente via a AIDS, que é a forma da infecção, já nas suas formas mais invasivas, né? E ouve menos sobre isso, não vê mais, conhece as pessoas às vezes que estão convivendo com o HIV, mas elas não estão saudáveis. Então, acho que passou um certo medo das pessoas se infectarem. A verdade é que a gente tem que continuar a praticar o sexo seguro, que não é só
é também, não é só o uso de preservativos, mas é o uso de preservativos em qualquer relação sexual. E essa relação, quando eu falo relação sexual, é sexo vaginal, sexo oral, sexo anal, mas é também, a gente está sempre testando para o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, é a gente conhecer o status sorológico do parceiro ou da parceira, as mulheres fazerem o seu exame preventivo do câncer de colo do útero, quando a pessoa tem uma atividade sexual desprotegida, sem a camisinha, imediatamente procurar ajuda médica, porque hoje existem medicações que a gente pode dar para prevenir infecções que possam se desenvolver. Então, tem muita coisa para a gente fazer. Então, eu acredito que as populações mais jovens estão um pouco distraídas em relação a isso, né? É muito importante a gente saber que sexo vaginal, anal e oral sempre com camisinha, e que as gestantes tenham sempre que fazer pré-natal, porque a gente detecta o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis durante a gravidez, e a gente consegue ter uma atitude positiva com tratamento, com vacina, para que o neném não seja contaminado. Eu acho que essa é a maior mensagem que eu queria dizer, que as pessoas lembrem que HIV não pega com beijo, com suor, com lágrima, com picada de inseto, com assento de banheiro, mas pega com as relações sexuais que precisam estar sempre protegidas com a camisinha, sexo vaginal, anal e oral, tá? E doutora, um dos grandes estigmas relativo à doença é a ignorância, o que prejudica muito a vida das pessoas que vivem com o vírus. Eu queria que a senhora explicasse para a gente a diferença entre o vírus HIV e a AIDS. Então, a AIDS é quando o vírus HIV não foi controlado, né? A AIDS, o que o vírus faz, na verdade, Ingrid, ele infecta as nossas células de defesa. Então, isso vai levando anos e anos. Quando a gente viu o surgimento dessa doença, a gente não viu as pessoas se infectando com o HIV. A gente já viu as pessoas que tinham esse vírus há muito tempo, e aí eles, sem controle nenhum, sem medicação, sem nada, fez com que as defesas do corpo ficassem muito frágeis e as pessoas se infectavam com, às vezes, bactérias e vírus muito banais, que ninguém fazia nada, mas nessas pessoas com sistema imunológico enfraquecido faziam doenças muito graves, e elas, na verdade, morriam dessas infecções que a gente chama de oportunistas. Então, a AIDS é o HIV não controlado. O que a gente tem hoje, Lídia, é uma série de medicamentos que ajudam a controlar o HIV, de tal maneira que a gente faz exames de sangue e não consegue nem detectar ele no sangue, que é o que a gente chama de carga viral indetectável. E hoje a gente sabe que há pessoas que vivem anos e anos e anos fazendo o tratamento direitinho com carga viral indetectável, que é muito importante do ponto de vista epidemiológico, que essas pessoas então também param de transmitir essa infecção. Quando começou a epidemia, Ingrid, havia uma projeção assim de desastre total em termos de número de infectados, mesmo no nosso país. E graças a um programa bem desenhado e bem feitinho, a nível nacional, a gente não foi para essa tragédia. E a gente pode botar tudo a perder, se as pessoas esquecerem que precisam usar camisinha e esquecerem que precisa testar periodicamente. Quem tem vida sexual ativa precisa estar sempre pensando que pode ter adquirido o HIV. Eu brinco que hoje o grupo de risco para HIV é quem está vivo e respirando, né? Vivo, respirando e com vida sexualmente ativa, pode estar sujeito a gente não tem imunidade ao HIV, então qualquer pessoa pode adquirir o HIV. Então a gente tem que ter esse pensamento, a gente tem que ter amor à vida, né? E eu acho também amor à vida do outro, né? Porque você pode ter, passar para o outro, e se for uma gestante, passar para o vizinho, que assim, então não tem nada a ver com isso tudo. A gente precisa ter responsabilidade, né, Ingrid, uns com os outros. Doutora, a gente encerra então nossa entrevista com essa mensagem importante que a senhora passa aqui para a CBN, para os nossos ouvintes. Agradecemos imensamente a sua participação nessa segunda-feira, trazendo essa informação que é tão importante. Eu que agradeço o convite, um abraço a todos.
CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital, parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E nota 10, o colégio que eu quero.